Não, meu nome completo é José Carlos Bernardo. Eu nasci em Juiz de Fora, né? Sou de 28 de abril de 1945. Né? Só tenho... E vim para o Cruzeiro, eu já estou praticamente há 50 anos dentro do futebol, né? Estou com 65 hoje. Já com 16 anos, quer dizer, eu vou fazer esses 50 anos, mas com 16 anos eu já era profissional, lá em Juiz de Fora. Isso, lá em Juiz de Fora? Lá em Juiz de Fora, com 16 anos eu fui convidado para jogar no Esporte Clube Juiz de Fora, pelo Sargento Fonseca, que era o treinador do esporte, e fui fazer um teste lá, eles agradaram e tal, eu fiquei. E tanto é que eu jogava, era ponta direita naquela época, se falava, né, ponta. E ele chegou lá, ele me colocou de volante, aí joguei. Aí joguei 3 anos no esporte, tive uma passagem assim rápida devido à proximidade lá, eu tive no Fluminense 1 mês, no Botafogo 1 mês, no Flamengo 1 mês, até no Torneio do Bispo, não sei se você se lembra, que teve aqui em 1965 no Campo da América, que hoje é aquele supermercado ali no centro. Ali teve um Torneio do Bispo, que se falou Torneio do Bispo. E eu participei junto com o Flamengo. Joguei. E depois teve uma seleção que foi formada da Zona da Mata, da Zona Metalúrgica e do Centro, né? Foi um torneio que teve no 7 de setembro. E eu vim pela seleção da Zona da Mata. Foi quando surgiu o interesse do Cruzeiro, né? O Felício Brandi, né? Naquela época presidente do clube, né? Me convidou e aí teve uma série não de reuniões, mas de telefonemas, né? O Cruzeiro interessado em que eu pudesse vir aqui. Que coincidiu o seguinte, porque o Felício Brandi, ele tinha fábrica de macarrão, ele comprava farinha lá em Juiz de Fora, no moinho que tem lá. E esse moinho é perto da minha casa, em Francisco Bernardino, não é lá em Juiz de Fora, no centro da cidade, é quase afastado, no distrito. E ele comprava, então ele ligava às vezes lá pro moinho e mandava me chamar lá em casa. Aí eu vinha, fala aí com o seu presidente para te liberar, tá? Eu falei, não, o senhor que sabe. E aí teve um dia que realmente ele foi lá. E foi dia 3 de novembro de 1965. Ele chegou lá, ele, Fulete, o Toia, né, o Zé Paulo, que eram diretores, né? Chegaram lá 11 horas da noite. Chegou lá em casa. Eu já estava até quase dormindo já. Vamos lá na casa do presidente. Aí foram, bateram o martelo, comprou meu passe e imediatamente nós passamos em casa. Eu lembro que eu cheguei aqui, até dormi na casa da irmã do Feliz, que morava ali ali no Bonfim ali, né? Onde eles tinham Massas Orion, que era ali, a fábrica de macarrão ali. Eu lembro que nós chegamos ali, era 4 ou 5 horas da manhã. Mas foi fechado, eu vim. Aí tive a felicidade de encontrar aqui né, um dos maiores jogadores que o Cruzeiro já teve, né? Piazza, Disseu, Tostão, depois veio Evaldo, depois veio Raul, né? Aí tinha Pedro Paulo. O Cruzeiro estava nascendo, porque o Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro de 1965. Então, quando eu vim para cá, para o Cruzeiro, o Mineirão tinha 2 meses. Até eu joguei pelo aspirante, né? Naquela época tinha aspirante, fui campeão pelo aspirante. E o Cruzeiro começou a era do Mineirão. Foi campeão em 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Pentacampeão. E eu fiz parte dessa geração. Tive a felicidade, né, de estar. Apesar que para mim jogar demorou algum tempo, 2 anos, para mim entrar na equipe, porque o meio de campo era Piazza, Disseu e Tostão. Que disputa! Não era fácil, todos jogadores de seleção brasileira, né? Jogadores consagrados. E aí eu consegui entrar, aí em 1967, eu vim ser, foi quando nós formamos o quadrado, né? Que eles falam quadrado por dentro, né? Que você tinha 2 pontos e 4 jogadores por dentro. Que tanto o Disseu como o Tostão,
não era centroavante, eles eram meias, né? Mas aí nós jogamos dessa maneira, eu, Piazza, Disseu, Tostão, Natal e Hilton. E tinha o Evaldo ainda, porque o Evaldo era um jogador que ele é tão querido entre nós que todos os jogos eles entravam. Quer dizer, então era o jogador, o Cruzeiro praticamente tinha 12 jogadores. Podia estar perdendo ou ganhando que ele tinha que entrar. Então eu fui dessa geração, né, vitoriosa, né, de 66, que ganhou a Taça Copa Brasil, que agora está sendo homologado pela CBF como título brasileiro, né, mais que é justo, né? Fizeram o Cruzeiro ser bi, então, né? É. Campeão, agora é bi, É bi, né? é. E essa geração que iniciou, depois eu tive a felicidade de jogar praticamente com duas gerações no Cruzeiro. Que depois veio Nelinho, veio Roberto Batata, falecido Roberto Batata, veio Palinha, né? Joãozinho, né? Eduardo, depois veio Jairzinho, aí já foi mais, depois de 70, né? Começou a surgir esses jogadores. Quer dizer, então eu tive a felicidade de jogar 12 anos no Cruzeiro, onde eu tive muitas alegrias, muitos títulos, né? E me sinto realmente muito feliz de ter participado dessa geração que o Cruzeiro teve naquela época. Pois é, e era muito difícil entrar? Você tinha contra você selecionáveis ali, Tostão e tal. Você teve que ficar 2 anos fora para ir ali para titularidade, para alcançar. Era difícil também começar no futebol, que comparando com hoje. Hoje nós temos as peneiras, na época também já tinha, mas não era tão frequente. Hoje nós temos os empresários, os olheiros. Qual fase que você acha mais difícil entrar e começar a ser um titular de futebol? Não, na época era mais difícil entrar. Por quê? Porque apesar que, né, nós tínhamos grandes jogadores, mas as oportunidades eram maiores. Mas é porque os clubes, você vê, naquela época eu me lembro que os maiores clubes do Brasil tinha sempre 4, 5 jogadores a nível de seleção. Quer dizer, então, mas os clubes davam oportunidade. Eu lembro que quando a gente treinava no Barro Preto, às vezes surgia um garoto lá que queria treinar, o treinador deixava treinar, né? Então a oportunidade era maior, apesar que tinha mais dificuldade de entrar, porque tinha grandes jogadores. E hoje mudou muito porque hoje, apesar que o Cruzeiro dá toda a oportunidade que o garoto possa estar, né, desde os 14 anos, né, que a lei permite, né, de estar na toca, né, na concentração, assim dizer, né, aos 14 anos. E o Cruzeiro, por exemplo, tem 4 equipes, né, que é o pré-infantil, o infantil, o juvenil e o júnior, que chega até os 18 anos, 19 anos, até 20 anos. E hoje, apesar de ser mais fácil, mas é difícil também ao mesmo tempo que a preparação é diferente, completamente diferente. Apesar de não surgimento de grandes jogadores como surgia antigamente, mas a competição hoje é mais aguerrida. Mesmo um garoto vem fazer teste no Cruzeiro, a competição é dele, ele se sente a dificuldade que existe dentro do futebol. Claro, em qualquer profissão existe a dificuldade, mas nessa questão a dificuldade é maior. Por quê? Porque a preparação hoje, você vê um garoto hoje com 14 anos, ele já está preparado emocionalmente, né, tecnicamente, fisicamente, né? Ele tem todo um aparato por trás que dá condições para que ele possa praticar bem o esporte, né? O futebol no caso, né? Então eu vejo que o surgimento de muitos jogadores querendo ser atleta de futebol, né? Vinha ser profissional, mas é difícil também por causa disso, porque a preparação torna-se... E hoje não tem mais os campos de várzea, né? Hoje é difícil você ver uma cidade hoje como Belo Horizonte. Quando eu estava na Secretaria de Esporte com o Palinha é secretário, eu andava nesses campos de várzea aí, até eu fui um dos que participei da Copa Centenária, né? Que como assessor do Palinha, né? Eu corri esses campos de várzea aí. Tem poucos campos. Você vê uma cidade como Belo Horizonte aí, de mais de 3 milhões de habitantes, se você achar aí 100 campos é muito. Quer dizer, então, aonde que não surge mais jogadores que antigamente, porque não tem espaço,
não tem, os campos são menos. Hoje existe a preocupação da família de às vezes, do garoto, né, não estar saindo por aí, né? A preocupação, né, porque querendo ter o perigo ronda, né, em todo sentido, né, em qualquer lugar que for, bairro, no centro da cidade, é uma preocupação familiar de um garoto. Então o surgimento do atleta hoje torna-se mais difícil, tem que ir para a escolinha às vezes é paga, às vezes não é um treinador que ele tem competência para estar orientando esse garoto, né, na parte técnica, né? E às vezes ele visa mais a parte financeira, porque o garoto está pagando, né? Aí põe uma bola lá no meio de campo, como se joga uma pelada, né? Não é um trabalho, né, que tem que ser feito com um garoto que comece aí com 10 anos. Então as dificuldades são imensas. Apesar que tem surgido bons jogadores, né? Isso não quer dizer que não surja jogadores. Surge, mas a dificuldade é maior.